da vida tenho causos para contar. Já cruzei picada escura nas noites de chuvarada, já vi coisa de outro mundo numa tapera assombrada. Mas nem por isso, parceiro, eu deixo de andar no mundo. O rincão dos bocacê que eu conheço de frente a fundo. Das peripécias da vida, peleando já saltei fora. Cortei malgreme de rancho, os dentes das minhas esporas. Pouco me importa se o tempo um dia vai me matar. Eu não nasci para semente e nem vim aqui para ficar. Agradeço a natureza por tudo que ela me deu. Meu nome fica na história para quem não me conheceu. Buenas paisanos e paisanas desta querência da Sesmaria de Cidreira. Começando mais um programa Terra Gaúcha. Hoje, né, uma sexta-feira 13, para quem é supersticioso, né? Talvez aí com gato preto, passar por baixo de escadas, né? Mas estamos no ar com o programa Terra Gaúcha e com um convidado especial, né? Que eu já conheço há algum tempo. Tivemos algumas trocas de conversa há algum tempo, lá atrás, no Parque do Harmonia. Queria apresentar para vocês o Manuelito Carlos Savarys, né? Ex-presidente do MTG por 7 gestões, presidente da CBTG e atualmente ele é conselheiro benemérito aí do MTG aqui da nossa terra, do Rio Grande do Sul. Com vocês aí o meu paisano Savarys. Boa noite, Martinez. Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem aí, né? Nesse mundão de Deus. Justo. Verdade mesmo. É esse mundão de Deus, e hoje a gente, como tradicionalista, né, Savarys, a gente está entrando aí nesse campo virtual aí, né? Que antigamente, para nós, isso aí, eu acho que... Eu ainda sou meio chucro nessas coisas aí. Somos os dois. A gente vai aprendendo devagarinho e, olha, eu tenho a minha neta que sabe 4 vezes mais do que eu, tia. Sabe? Então, eu me apavoro como é que eles pegam tão rápido e a gente fica ciscando aí para aprender alguma coisa, né, nesse mundo virtual aí. Tia, nós somos do tempo da datilografia, ó. Justamente. Eles nem sabem o que é isso. Eu tenho algumas coisas guardadas do tempo de fazer trabalhos para a escola, para a faculdade, que é um exemplo de folha de almaço, datilografar trabalhos, né, para entrega. Então, era quem tinha uma máquina de datilografar portátil, que era aquela da maletinha, tu deve lembrar. Eu tenho uma até hoje. Tu tem uma? Eu também tenho uma guardada. Então, aquilo era uma satisfação, né? O homem chegar e datilografar em casa, né? Ou senão tinha que ir na casa de alguém, ou durante o trabalho, no almoço, a pessoa fazer o seu trabalho da faculdade, alguma coisa, ligeirinho, né? Mas e eu aprendi datilografia naquelas máquinas Remington, quase toda de aço. Não sei se tu... Claro que tu deve lembrar. Claro. Eu sou mais antigo que tu, eu acho. E depois passei para uma outra máquina um pouco melhor, uma Remington 98. E aí depois veio as elétricas, né? Tu deve lembrar também. Aí já era outra coisa. Aí já veio o computador, aí a pessoa já vai. Mas, o Savarys, eu queria conversar contigo assim, ó, colocar para o pessoal, os nossos internautas, esse pessoal que nos acompanha com o programa Terra Gaúcha, eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência lá da tua terra, de onde tu veio, como é que tu veio chegar até a capital, esse trabalho todo, essa dinâmica que tu
veio parar, né, aí no movimento. Eu queria que tu definisse para nós um pouco da tua vida aí, infanto, juventude, e depois a gente entra aí no mérito do movimento. Tá bem. Primeiro, eu queria te agradecer, Martinez, essa oportunidade de estar participando do Terra Gaúcha. É uma honra para mim, pode ter certeza disso. Tá? Obrigado. Bom, a minha trajetória é parecida com a trajetória de muita gente da nossa idade, né? Sim. Eu tenho 65 anos, vou fazer agora em dezembro 65. Eu sou da classe de 55, tá? E nasci na roça. Minha família é uma família muito humilde, que morava no interior do município de Casca. Olha aí. Casca fica aí é o centro de uma região do estado ali que tem, assim, nos seus arrabaldes, Marau, Guaporé, Nova Prata, Veranópolis, tudo isso é arrabalde de Casca. Casca é no centro aí. Tá? Eu sempre digo que Casca é a capital, é o centro do mundo. O mundo é uma ponchada de terra na volta de Casca. Poxa. Sim, porque foi a partir dali que eu vi o mundo. Tá? Cada um tem o seu centro do mundo, né? Certo. E o sentimento de nativismo, ele passa bem por esse sentimento que a gente tem aí, né? Corretamente. Então, minha família é uma família teoricamente de colonos. Eu digo teoricamente porque nós não tínhamos terra praticamente, a quantidade de terra era quase zero. E o meu pai era funcionário do DAER, era pedreiro dessas equipes volantes do DAER, de fazer bueiro, fazer cabeceira de ponte. Né? Ele passava a semana fora. E nós somos uma turma de irmãos grande. Tá? Nós somos... na verdade, nós éramos 9, um faleceu pequeno, ficamos em 8, depois faleceu mais um, ficamos em 7. Tá? Só tem uma mulher e o resto do homem. Tá? E eu sou o mais velho dos homens vivos. Tá? Tem um que era mais velho que eu, faleceu como criança. E, na verdade, sem terra, sem condições, e lá onde eu morava, na linha 16 do município de Casca, só tinha até o 5º ano primário, né? Sim. Como a maioria dos lugares do interior aí. E aí chegou na época do exame de admissão ao ginásio. Correto. Né? E aí eu saí de casa com 12 anos de idade e fui para Nova Bassano. Fui estudar em Nova Bassano. Tá? Morar de pensão, na casa de parentes, pagando uma pensãozinha lá, estudando num colégio. Graças a Deus, eu sou um homem privilegiado, né? Eu conheci naquela época, para te ter ideia, o padre, que era reitor, era o diretor do colégio lá de Nova Bassano, era Oswaldo Biolchi, o nome dele. Era padre. Que depois virou deputado estadual, deputado federal, pai do deputado atual, Biolchi. Isso. Tá? Márcio Biolchi. Então, ele, na época, quando eu fui para lá, eu era criança, e eu fui lá no colégio, solito, assim, e disse, eu quero estudar. 12 anos de idade, imagina. E aí ele disse, não, manda teu pai vir aqui que nós vamos resolver essa questão aí. E aí eles conseguiram uma bolsa de estudos. Ele conseguiu lá, não sei com quem, na época havia essas coisas de bolsa de estudos financiados pelo governo. Sei que entrou um deputado, e nem sei quem era e tal. E aí eu fiz todo o ginásio e depois uma parte do científico com essa tal de bolsa de estudo aí. Tá? Foi o que me permitiu estudar, essa é a verdade. Então, eu fui para Nova Bassano, trabalhava numa sapataria, bater sola o dia inteiro, meio-dia ia para aula. O tempo que sobrava, a gente jogava bolito, andava de carrinho de lombo, né? Se esfolando. Sim, claro. Tirando o tampão do pé. Não. O moleque daquela época que não teve oportunidade de andar de carrinho de lomba na descida de algum potreiro, tá?
porque asfalto também não tinha, né? Na rua não dava para andar, não tinha asfalto. Isso não existia, era tudo estrada de chão, chão batido, eventualmente paralelepípedo, né? Verdade. Mas sempre tinha um potreiro com uma descida de grama que permitia a gente fazer umas proezas e quebrar uns braços e se esfolar e tal, tudo certo. Tá? Então, assim, a minha infância lá fora, lá na linha 16, eu acho que eu passei mais tempo dentro da água do que fora da água, né? Na barranca do Rio Carreiro, a gente vivia por lá. Eu sempre digo assim que o meu medo ficou na barranca do Rio Carreiro, né? Que a gente pulava para dentro do rio para quando tinha enchente, né? Para ver quem é que saía antes. É uma coisa meio maluca assim, né? A gente não sei, até nem sei como é que a gente sobreviveu, tá? E só com a mãe em casa. E evidentemente que quase todo dia, no fim do dia, era a hora do acerto de contas diário, né? A vara de vime atrás do quadro da Sagrada Família, em cima da mesa na cozinha pequena. Tá? E quando a vime secava, quem tinha que buscar a nova vara era nós mesmos. A gente providenciava o próprio suplício. Aquilo ali era o juiz da infância e juventude, né? É verdade. E vou dizer, funcionava, e eu não tenho queixa desse tempo, não. Justo. Não tenho queixa. Tá? Verdade. Bom, aí eu fiquei um tempo lá em Nova Bassano, então morava de pensão, trabalhava para poder pagar a pensão e comprar minhas coisinhas, porque meu pai não tinha dinheiro para me dar. Sim, ele não tinha mais condições de me ajudar. Até porque tinha uma tropa de irmão em casa e o pai ganhava pouco, tá? Aquela coisa. Aí, mais adiante, depois de 3 anos de Nova Bassano, aí eu fui assim, convencido a ir para o seminário. Olha aí. Onde um meu irmão mais novo, que eu já estava no seminário, né? Esse meu irmão que hoje mora em Dublin, na Irlanda. Tá? Eu tenho uma família meio esparramada pelo mundo aí. E aí fui para o seminário, fiquei em Nova Bassano, dali fui, na época do ginásio, fui para Guaporé, ainda no seminário, e Passo Fundo, ainda no seminário. Eu saí do seminário lá em 74, e aí fui para Nova Bassano, que eu já tinha uns irmãos que já estavam em Nova Bassano, irmãos mais novos, trabalhando, desculpa, fui para Bento Gonçalves. Já tinha uns irmãos trabalhando lá em Bento, e eu fui para lá, e nós ficamos lá meio perto e tal, e nos ajudando por lá. Eu fiquei um tempo em Bento Gonçalves, e aos 20 anos de idade, eu fiz vestibular. Eu tinha feito vestibular com 19 anos para agronomia, na URGS. Sim. Passei. Quando eu fui fazer a matrícula, descobri que a agronomia era vespertino. Vespertino e noite, e aí quem é que ia me sustentar, homem? E aí desisti. E aí, no ano seguinte, eu fiz o vestibular de novo, aí para a brigada, para a academia da Brigada Militar. O vestibular, na época, a entrada na academia era pelo vestibular da URGS. Tu deve lembrar do unificado, né? Sim, era um vestibular unificado, era feito em vários lugares do estado e tal. Era a mesma prova, valia para inúmeras faculdades. Aí. E a Academia da Brigada na verdade, uma faculdade. Né? Aí fui para a Brigada, isso em 76, me formei no final de 78, 3 anos de academia. E aí começou a minha vida brigadiana, digamos assim, né? Aí eu fui, como todo mundo, fui tenente, aí servi em vários lugares e casei em 1981, tá? Já como primeiro tenente, tá? Casei com uma menina de Bento Gonçalves, né? A Odila Paes, que era vizinha dos meus pais, porque na época, quando eu fui para a brigada, meus pais tinham se mudado lá do interior de Casca para Bento Gonçalves. Por quê? Porque tinha ficado a mãe e 3 moleques lá em Casca e o resto tudo em Bento. E meu pai trabalhava no DAER e a capatazia dele era em Bento. Olha, então resolveram vender lá fora e vieram para Bento.
tá? E aí a minha atual esposa era vizinha lá do meu pai, mas eu não a conhecia, porque quando eles vieram para Bento, eu fui para a Brigada, Porto Alegre e tal, essa coisa, né? Mas um dia a gente se encontrou por lá e acabamos casando. Tá? Ela entrou na minha conversa e tal, né? Sim, ela entrou na tua conversa. Sim, claro, conversa aqui, conversa ali, ela acreditou nas coisas, né? Está acreditando até hoje. Completamos agora, no fim do mês de outubro, aí, 39 anos de conversa. Olha aí. 39 anos. Conseguiram chegar no final da conversa. Hein? Então, conseguiram chegar ainda na conversa de tentar. Não, acho que não terminou ainda. Poxa, ainda estamos conversando. Eu tô há 33 nessa conversa aí também. Eu vou te dizer uma coisa, se eu tivesse cometido um homicídio, eu já estaria liberado já há muitos anos. Tu sabe disso. A minha esposa fica louca com isso. Então, mas e realmente as coisas são uma coincidência, Savaristo. Principalmente na nossa época, assim, um pouco, claro, eu sou um pouco mais novo que tu, mas assim, nesse sentido aí, tu releva a consideração de formalizar realmente família. Né? Sim. E essa questão aí, hoje, tu não consegue mais acompanhar do jeito que estão. Né? Tu casa hoje, daqui a 2, 3 dias tu já está separado. Né? Daqui a um ano tu já está separado, não tem aquele relacionamento, como, né, nós brincamos agora, de conversa, tu conhecer a pessoa real, como ela se porta, como ela, não, é aquela coisa assim, vamos casar, e a pessoa já acha que casamento é um namoro. É por isso que a gente tem já essas etapas, namoro, noivado e depois o casamento. Né? Eu sou do tempo que se cumpria tudo isso. Justamente, também eu namorei, tive que pedir para noivar, né? Só não pedi para frequentar a casa, pelo fato que eu conheci a minha esposa no ônibus, né? Foi uma casualidade, né? E aí a gente começou a conversar, acho que nem tu, começou a conversar com a vizinha, né? Ter uma atenção melhor com a vizinha, e eu comecei a conversar com ela. E estou aí há 33 anos já casado, e o que mais me chama a atenção nesse fato que tu comentou aí, que eu estou te comentando também, é que a família nunca cai muito fora assim da tua sombra, né? Do jeito que a gente foi criado. Né? Os meus filhos todos são. Agora vou entrar um pouquinho do mérito assim, do tradicionalismo. Os meus filhos são todos tradicionalistas. E a minha esposa, por incrível que pareça, ela é carioca. Olha aí. É carioca, sabe? E adora o tradicionalismo. Gaúcha de coração. Gaúcha de coração, eu acho que até de corpo e alma. E isso eu acho corretamente. E os meus filhos também sempre me acompanharam nessa trajetória. Quantos filhos tu tem, Martins? Eu tenho 2 meninas do primeiro casamento e 2 do segundo casamento. As 2 até gosto, mas não são muito aprofundadas. Agora, os meus 2 filhos, a minha neta e a minha esposa, como te falei, que é atual, né, que são já 33 anos aí, me acompanham em tudo. Nos meus eventos, das minhas palestras, eu pude acompanhar o CEFORS 1. Eu tive a oportunidade de tu palestrar lá no CEFOR que eu fiz lá no movimento, lá na sede do MTG. Isso. E como a tua esposa também, a dona Odila, né? Os outros CEFOR também que eu fiz, porque e nós somos colegas aí, porque quando tu pensa para a história,
tu pensa que tu vai adquirir experiência com a cultura gaúcha, com a história do Rio Grande do Sul. E, na verdade, não, né? Tem pouco conhecimento, é só mais uma pincelada, né? Do conhecimento que tu adquire com o tempo e procurando por ti mesmo outros cursos, né? E dentre esses pontos, a minha família me acompanha, né? Tanto em palestra quanto vários outros. Tu deve lembrar, lá no Harmonia, alguns projetos que nós fizemos, lá no Piquete 38, né? Algumas pesquisas lá foi feita por mim, foi apresentada, depois que houve ali aquela iniciação de projetos culturais, que eu achei muito interessante por ali, porque a maioria do pessoal vai porque gosta, mas não tem o conhecimento geral, né, se não faz um acompanhamento, né? E eu acho que a família tem que te acompanhar, a família tem que... E outra, se a tua família não está contigo, quem estará, né, Savarez? Eu não posso me queixar na minha família nem um pouco, né? Porque nem eu e nem a Odila somos de berço tradicionalista, nenhum dos dois. Tá? Meu pai não era um homem tradicionalista. Sim. Meu pai usava uma bombacha branca aos domingos. Tá? Mas lá onde eu nasci, lá no interior, não tinha CTG. E a Odila também nunca... A Odila perdeu o pai muito cedo, inclusive. Ela era criança. Sim. E nunca participou do CTG e tal, mesmo que morasse não muito distante do CTG Laço Velho, em Bento Gonçalves. Tá? Mas nós acabamos indo para o CTG por conta da família, para dar um ambiente melhor para os filhos e tal. Eu sempre fui um cara me chamavam de entulheiro, né? De cuidar de coisa velha, de gostar de coisa velha, de gostar de história, de gostar das coisas do folclore. Então, eu tive a oportunidade de estudar muito isso, né? Eu sempre fui muito mais da área do estudo do que da prática, assim, tradicional. E tenho 3 filhos, né? Eu tenho a graça, eu sempre digo, eu tenho a graça de ter 3 filhos, 2 meninos e uma menina, que são tradicionalistas também, participam até hoje, meus guris. Um deles é músico, outro não é músico, mas é gaiteiro. Eu digo assim, um é gaiteiro. Ele faz outras coisas, mas toca bem gaita e é um bom vocalista também. Tá? E o outro é músico, o Tomás, que é o menino do meio, é daquele grupo Iangos, é o violonista do grupo Iangos, aquele grupo instrumental, aquele quarteto instrumental que faz música sul-americana aí. Ele é um grande violonista, sem dúvida. Tá? Tem uma escola de música também. Tá? E a Alina, que agora está morando mais para o teu lado aí, né? Está morando em Santo Antônio da Patrulha, que casou, e o marido dela é professor da FURG, ali em Santo Antônio, eles estão morando para lá. Tá? Tem um neto do Tomás e agora está a caminho aí, uma neta da Alina. Então, vou ter meu segundo neto aí. Eu e a Odila, né? Vamos ter o nosso segundo neto aí quando começar o ano que vem. Mas a minha trajetória, assim, é muito marcada a partir do casamento, tá? Especialmente, e aí filhos e tal, muito marcada pelas contingências brigadianas, eu digo, né? Porque até ali eu era tenente, instrutor na academia, foi meu início na brigada, foi como instrutor na academia, fiquei ali 6 anos, né? E aí tudo bem, eu era solteiro e, né, tu não tem muito, né, tendo um colchão para deitar e tal, e estamos resolvidos, né? Eu sempre conto uma historinha, quando me formei aspirante, analise, eu saí da academia e fui classificado em Caxias do Sul, onde eu moro atualmente. Eu moro em Caxias atualmente, tá? Já há bastante tempo. Aí vim para Caxias como aspirante. Guri novo,
23 anos de idade. E eu tinha um dinheirinho guardado, eu sempre fui muito econômico, muito cuidadoso com o pouco que eu fui ganhando. E eu tinha um dinheirinho guardado que dava para mim comprar um terreno em Caxias, que hoje, o local, esse era um loteamento novo, um terreno deve valer alguma coisa em torno de 500 mil reais, e eu tinha dinheiro para comprar um terreno ali ou comprar um Jeep. Quem tu imagina que eu comprei? Quem tu acha que eu comprei? O Jeep. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? E acho que fiz certo para aquele momento. Tá? Depois daquele Jeep, para te ter ideia, depois aí eu saí de Caxias, voltei para Porto Alegre, voltei para a academia para ser instrutor, e aquele Jeep eu deixei, por um tempo eu deixei em Bento Gonçalves na casa do pai, tá? Porque lá em Porto Alegre não tinha lugar para guardar, era um Jeep que não tinha o toldo, era meio assim, desse Jeep meio turbinado, tala larga, uma coisa assim meio diferente. Não, era um troço incrementado. E aí meus irmãos começaram a fazer proeza lá em Bento, com o tal do Jeep. E um dia um colega meu da brigada lá, o tenente Bombassaro, me ligou e dizia assim: ô Savariz, assim, ó, ou tu dá um jeito nesse Jeep, eu vou ter que prender teus irmãos. Não era os irmãos, era o Jeep que estava sozinho. Né? Não, o problema era o Jeep. Acabei vendendo o tal do Jeep para me livrar das encrencas, para te ter ideia. Né? Mas aí, depois de casado, aí acabamos. Meus primeiros 2 filhos nasceram em Porto Alegre, ainda quando eu estava na academia, mas aí eu morava num apartamento muito pequeno, nós ganhávamos bem pouco, o salário era pouco, era pelhada, a coisa era difícil. Eu fazendo faculdade, né, outra faculdade, eu fazia Direito na PUC na época, minha esposa fazia Pedagogia na PUC também, escola particular, pagando apartamento financiado pelo BNH. 59 anos para pagar? 2 filhos. Eu disse, não, eu tenho que ir embora daqui, porque senão não vai dar certo. E aí eu solicitei remoção e aí comecei a andar, né? Aí vem as contingências da brigada. Aí eu fui para Cruz Alta, de Cruz Alta para Montenegro, de Montenegro para Estrela, de Estrela para Santa Cruz. E em 90, aí quando eu fui promovido a capitão, Caxias do Sul. Tá? Classificado em Caxias. Aí é que começa a minha trajetória no movimento tradicionalista gaúcho. Porque até ali, o que eu fazia? Eu lá na academia, teve a Lilian Argentina, a professora Lilian Argentina, folclorista das mais importantes que o Estado já teve, como professora de folclore lá na brigada, e o então presidente do IGTF, que era um coronel aposentado da brigada, Hélio Moro Mariante, que dava aula de história do Rio Grande do Sul lá na academia. Então, eu era muito aficionado tanto por uma coisa quanto pela outra. E a partir daí eu começo a estudar história, folclore, tá? Por conta e tal, e eu acabei fazendo faculdade de história já nos anos 90 como capitão em Caxias. Tá? Já lá em 93 é que eu fui para a faculdade de história, fui fazer história. Né? Até ali eu fazia faculdade de direito, que era o que me interessava por causa da atividade profissional. Né? Sim. E aí eu publiquei algumas coisas de história, o meu primeiro livro foi exatamente na área de história da academia, tá? Depois a história da segurança pública na Serra, em Caxias do Sul, e depois fui publicando outras coisas, né? E aí, assim, a gente vai se adaptando. A questão do movimento tradicionalista, ela se apresenta como uma alternativa importante no momento que meus filhos tinham aí na faixa de 5, 6, 7 anos de idade. O Tomás, esse menino do meio, esse que é o violonista, ele adorava chula, assistia Galpão Crioulo. Sim. Na época, o Galpão Crioulo não era às 6 da manhã, né? Era um pouco mais tarde, na época do Nico ainda.
Era época do Rio Fagundes. E lá no tal do Galpão Crioulo, de vez em quando, eles apresentavam algum desafio de chula. Tá? Estou falando isso de 1990, 89, 90. E aí o Tomás botava um cabo de vassoura na sala e saía sapateando. Aí ele disse, não, vamos tomar os providenciamentos devidos aqui. E aí fomos, a família inteira, participar do CTG Heróis Farroupilhas, que é um CTG que até hoje é um CTG vinculado à Brigada de Caxias, né? Ao 12º Batalhão. Inclusive, a sede fica numa área que é a área do batalhão. Tá? Tem um acesso independente, mas é a área do batalhão mesmo. Tá? Mas é uma entidade, um CTG igual aos outros, assim, participa muito mais civis do que brigadiano, né? Desde a época. Mas aí depois, aí virei patrão, né? Sabe aquelas coisas, tu tá ali, começa a te meter, dá palpite, né? Achando que pode colaborar, pode ajudar. Então, daqui a pouquinho já teve eleição, né? Vice-patrão, aí o patrão teve um probleminha lá, e um dia chegou lá em casa e me entregou a chave. Está aqui a chave do CTG, a partir de hoje tu é o patrão. Tá? Isso em 1991. Tá? E ali que começa, porque até ali eu te confesso assim, o MTG, o Movimento Nacionalista Organizado, eu olhava ele à distância, assim, até nem entendia muito bem, até não fazia muita questão. Vamos combinar. Tá? Para mim, estava valendo muito mais a questão do folclore, da tradição, da história por si só, do que a estrutura do MTG, que eu nem conhecia direito. Tá? Bom, a partir do momento que tu vira patrão, bom, aí tu te obriga, né? Sim. Te obriga. Aí tem que correr atrás, aí não tem jeito. Aí eu fui no coordenador regional, na época, Isolino Cândido da Silva, o nome dele. Aí é vivo ainda. E aí cheguei na casa dele e disse assim, me explica aí o que é esse tal de MTG aí, por que eu tenho que pagar essa anuidade aí, como é que funciona, o que eu tenho de... Né? Me explica esse assunto. Aí que eu começo, né? Isso é 91. Tá? Aí tá, por ser um curioso e um cara interessado, aí tu vai indo, tu vai estudando. Aí virei coordenador regional, né, já em 96, 97, 2 anos. Aí eu fui transferido para Santa Maria, já como major, daí fui promovido a major Santa Maria. E aí fica rodando e tal. Aí fui bater em Porto Alegre em 98. Né? Trabalhando no Instituto de Pesquisas da Brigada Militar. A minha vinculação com a Brigada foi na área do trânsito, principalmente, muito tempo. Trabalhei na Polícia Rodoviária Estadual, muito tempo. E na área do ensino. Fui instrutor na Brigada anos. Tá? Quase toda a minha vida profissional eu fui instrutor. Tá? E aí fui trabalhar na Porto Alegre, e aí o Jair Lima, irmão do Jarbas, tal, era meu amigo, já morador de Farroupilha, ele aceitou o desafio de ser presidente do MTG. Até porque, na época, o Brizola estava deixando a presidência, depois de 3 anos, e não tinha um sucessor natural. Né? E meio que ninguém queria, e estava uma dificuldade e tal, até convenceram o Jair. Mas só que o Jair colocou uma condição, assim, não, eu vou, mas aí é o seguinte, o Savarez tem que aceitar ser vice-presidente, porque senão eu não tenho condições. Sim, porque o Jair era tabelião. Ele tinha um cartório de registro de imóveis em Farroupilha, ele não tinha condições de se mudar a Porto Alegre, nem de ficar, ele só ia a Porto Alegre uma vez por semana. E não é como hoje, com essa facilidade de internet que nós temos, que resolvemos tudo à distância. Na época era tudo presencial, se não tivesse presente, não resolvia. Tá? Então, hoje tu faz reunião, não interessa onde é que tu esteja, como nós estamos conversando agora, né? Corretamente. Hoje é completamente diferente, né? Mas naquela época não. Aí, no início eu não queria, eu estava na ativa e tal, mas depois me convenceram, tá? Tá, tudo bem, vamos lá, vamos contribuir, vamos colaborar.
Eu não tinha nenhuma intenção de ser presidente do MTG lá no início. Aí eu fui vice-presidente em 99 e 2000. Que foi em 99, tu falavas aí do acampamento Farroupilha, é um episódio interessante para a gente falar, sabe? Que às vezes tem pessoas que ou não sabem ou faz de conta que não sabem. Então. Em 98, aconteceram 3 mortes lá. Uma dentro do parque, lá dentro, no meio dos acampados, lá, uma briga lá, morreu um taura lá. Uma outra no estacionamento, num assalto. Tá? Estavam assaltando o carro dele, ele foi reagir e tal, foi esfaqueado e morreu no estacionamento. E uma outra do lado de fora, estacionamento, ali na Edivaldo Pereira Paiva, ali, que na época ainda nem tinha aquele asfalto ali, daquela... Sim, mas ali para o lado de cima, ali, e tinha uma ruazinha que passava ali e tal, e dizem que era alguém também do acampamento, até nem sei se era. 98. E aí, a 0 Hora em especial, tá? Fez uma espécie de campanha falando mal, bem claro, falando mal do acampamento, e botando a culpa das mortes no MTG. Tá? Porque não o MTG, aquela estrutura, mas o MTG como uma figura, meio inominada, meio assim, sem forma. Tem um gaúcho piluchado por aí, é o MTG. É mais ou menos isso, né? Se criou essa ideia, essa imagem, inclusive na imprensa, na sociedade. E aí em 99, quando a gente assumiu o MTG, o Jair e eu, ele presidente e eu vice, depois tinha os outros vices, aí eu disse para o Jair, é o seguinte, essa questão desse acampamento aí, ou nós assumimos para fazer, ou nós vamos ter que deixar bem claro que não temos nada a ver com isso. Tá? Que a primeira região tinha participação, mas ela não conseguia administrar direito, até porque era difícil mesmo ali, sabe? Que é um evento que começou muito por conta própria, ninguém sabe muito bem como, o pessoal foi se juntando. Eu me lembro. Aí apareceram aqueles que mandavam mais, uns vendendo lote, outros não sei o quê, sabe? Eu me lembro lá nos anos 84, 86, que começou as barraquinhas aquela. Isso, exatamente. Aquelas, tudo conhece, aquelas armações que eram do Exército, aquelas barracas do Exército de campanha, né? Começou ali perto das churrasqueiras, ali, daquele bosque que tem ali as churrasqueiras, começou por ali. Exato. E ali foi tipo o movimento sem terra, né? Foi indo, e aí já tinha uns martinezes mais espertos lá que ocupava 3, 4 lotes e alugava para o Savarias montar a barraca dele. É verdade. Era assim, era bem assim. Era o movimento sem terra, porque chegava ali naquelas finalzinho de mês ali para começar as atividades ali, era um Deus me agarra, e era uma meia dúzia. Estrutura quase nenhuma, né? Não tinha luz, não tinha água, era só a luz, acho que estava por aí para Porto Alegre na época, a luz era dos fogos ali de chão ali, fazendo carne. Isso aí. Era isso aí, bem isso aí. Aí nós, se tu vai lembrar, aí em 99, assumimos, tá bom, então tá. Fizemos um acordo com a prefeitura, tudo bem, o MTG vai meter a cara aqui, mas só assim, nós vamos tentar organizar esse troço. Vamos começar a estabelecer regras e tal, transformar numa coisa realmente bonita. Não que não fosse bonito, mas uma coisa um pouco mais, digamos assim, mais respeitada, nesse sentido. E aí proibimos as lonas pretas em 99, quase apanhei. Tivemos uma reunião lá na usina do gasômetro, em Porto Alegre. Rapaz do céu! Teve, casualmente, dois companheiros importantes ali para o acampamento, que até faleceram os dois.
tá? Que quase deram em mim e no Alegrete, que era um funcionário da prefeitura que representava a prefeitura nessa questão aí. Tu deve lembrar do Alegrete, né? O César. O César. César Iarto. Mas aí sim, aí as lonas pretas, aí no ano de 2000, agora estão proibidos todas as lonas. Só galpão. Outra peleia. Mas a partir dali o pessoal foi entendendo. Em 2003 começaram os projetos que tu falavas aí. Tá? Isso. E o 38 realmente sempre se destacou como o melhor de todos os projetos. Isso todo mundo sabe. E é reconhecido e respeitado. Né? E aí foi evoluindo, depois veio o desfile temático, depois meio que... Eu digo assim, nós chegamos ao ápice do acampamento em termos de recursos e de realização com desfile temático noturno, desfile tradicional de dia, o acampamento. Eu acho que o ápice foi em 2014, 2013 e 2014. Chegamos no ápice. A partir dali começamos a ter algumas dificuldades, uma série de dificuldades, mas principalmente na questão financeira, de conseguir mais recursos e tal. Aí a prefeitura começou a se encolher, a legislação mudou um pouco, e aí a coisa foi indo. Mas eu fiquei na administração desse acampamento de 99 a 2015, 16 anos. Tá? Acho que dei uma contribuição para a organização, né, para uma série de mudanças do acampamento. Eu acho que dei uma contribuição boa, mas com sempre muita parceria, muita gente ajudando e tal. Tá? Então, só para falar um pouco do acampamento aí, que eu sei que o carinho que tu tem por aquele evento, não só tu e muita gente. Aliás, é uma atividade que precisa dar uns 3 ou 4 passos para trás, tá? Trazer de volta para a gestão daquele acampamento a primeira região, que nos últimos anos ficou meio alijada do processo, meio ou bastante. Tem que trazer de volta, o diálogo com os acampados. As coisas mudaram muito. Nós precisamos realinhar aquele evento, que é um evento de uma importância fantástica. Sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista do turismo, sob o ponto de vista da identidade regional. Podem criticar o que quiserem, mas é, até hoje, o maior evento de Porto Alegre. Então, tu não pode tratar o maior e mais importante evento turístico e cultural de Porto Alegre como uma coisa de menos importância. Não pode. Não pode. Justamente. Tem que retomar, inclusive politicamente, tem que trabalhar melhor isso. Tá? Buscar retomar parcerias, sabe? Porque aquilo ali não pode ser uma coisa que interesse só aos gaúchos ou gauchinhos, como dizem até os mal intencionados. Não. Aquilo ali é uma coisa que tem que interessar à sociedade. E nós somos parte da sociedade, assim como é o poder público. Tá? As suas instâncias legislativas, executivas, judiciárias, nós somos uma sociedade. Então, e aquilo ali é um evento importante da sociedade gauchesca, tá? E da nossa identidade. Tá? E me parece que uma sociedade precisa valorizar a sua identidade. Tá? Eu tenho peleado muito, há muitos anos, em cima disso. O meu foco é esse. Eu digo o seguinte, que eu sou um tradicionalista meio estranho, até pode ser. Eu não laço, monto de a cavalo só quando extremamente necessário. Eu não sou um homem do cavalo, naturalmente, assim. Tá? Eu não declamo. Eu declamava, na época eu era seminarista, depois parei de declamar. Não canto, não toco. Então, eu sou um tradicionalista que parece que é meio sem qualidade, assim, né? Eu digo assim, se eu tenho alguma qualidade, está no conhecimento pelo estudo, tá? E pela persistência de defender
à construção e manutenção da identidade regional. Este é o meu foco, é a minha contribuição. Cada um dá a sua contribuição naquela área que melhor lhe faz feliz, né? E o que me faz feliz é isso. Tu sabe, Salvares, o que tu colocou aí é uma realidade clara, uma realidade bem determinada. Porque eu monto a cavalo, só não laço, não me chama atenção o laço, né? Me chama atenção justamente a parte da história, da curiosidade, né? Monto a cavalo, já fiz cavalgadas, fiz a cavalgada do mar, fiz outras cavalgadas, mas também sou dessa opinião do conhecimento. E, às vezes, as pessoas te julgam por causa disso. Porque tu não monta cavalo, tu não é gaúcho. Não, só um pouquinho. Não é por aí. E, às vezes... Eu não montava cavalo. Então, aí, ó, tu quer ver? E aí, aquele que monta cavalo talvez não tenha o conhecimento que tu, eu ou outras pessoas têm no intuito do querer entender, querer conhecer e repassar esse conhecimento. E as pessoas, às vezes, não te julgam por causa disso, sabe? Porque tu não conhece, tu não sabe um cavalo, sabe? É só tu não ter o medo, tu monta a mesma coisa que um carro. As primeiras vezes tu fica meio surpreso, depois tu já te acostuma, não quer dizer que tu tem que ser um exímio cavalariano. Vai fazer um hobby, né? Quer ver, Martinez, sobre a questão do cavalo, eu digo sempre assim, ó, eu não sou um homem do cavalo, tá? Evidentemente que eu montei a cavalo, até porque brigadiano, oficial da brigada que não monta a cavalo não passa, é obrigatório. Eu fui subcomandante do 1º Regimento de Santa Maria. Eu desfilei de a cavalo em Santa Maria, comandando o regimento. Tá? Eu não tenho problema de montar cavalo, não tem problema nenhum. E também sei da importância do cavalo. Não existe gaúcho sem o cavalo. O conceito de cavalo, não o cavalo animal, mas essa coisa que o cavalo construiu, que o gaúcho se cria na lida com o boi de a cavalo. É assim que se cria o gaúcho. Eu sempre digo, tira o boi, tira o cavalo, terminou-se o gaúcho. Não tem gaúcho. Nós seríamos igual aos cariocas, aos paulistas, aos matogrossenses, aos mineiros, seríamos iguais. Sabe? Porque a nossa origem é igual. Nós somos culturalmente descendentes de uma cultura portuguesa que foi agregando, né, um pouco do índio, um pouco do negro, um pouco do italiano, um pouco do alemão e tal, mas nós somos culturalmente com uma vinculação portuguesa com o Brasil inteiro. O que nos faz diferença é o boi e o cavalo. E a pampa aberta, essa coisa das lonjuras, né, que facilita um pouco a questão da saudade, um pouco a questão da liberdade, esse conceito de liberdade imaginário, né, que a pampa permite, né? Quando tu vai para o centro-sul do Rio Grande, ou ali no litoral mesmo, a região litorânea, aquelas lonjuras te dão digamos assim, um sentimento de liberdade, uma vontade de voar, de correr, de ganhar distâncias. Essa coisa toda tem a ver com a nossa identidade, mas o cavalo é fundamental. Não quer dizer que eu preciso estar montando a cavalo, ser um cavalariano para ser gaúcho, não. Eu tenho que entender o conceito do gaúcho e seus valores, seus princípios, sua história. É isso que eu procuro fazer, né? Pelo menos acho que estou mais ou menos certo. Não sei se posso estar errado também. Eu comungo contigo o mesmo pensamento também, Salvares. Vou te pedir um minutinho só de liberdade aí no programa, para a gente ver os chás que estão enviando aí para a gente aí nessa charla aí. Tem alguma pergunta que a gente puder responder também, tranquilo. Não tem problema. Vamos ver, então. Tem pessoas acompanhando aqui, vamos ver aqui. A Isolde Thyssen Fischer, Marie Brasil, Vilma Conceição Paese, Duil Antônio, Wilson Kuhlmann, um abraço ao Wilson Kuhlmann, Olívio Guedes Filho, Márcia Gerrins, Márcio Martins da Cruz,
Tânia Anita Galves, Tuane Rodrigues, Vanderlei Franco. Tá? Essas são as pessoas que estavam nos acompanhando por fora aí dessa Charlie. Leandro Kuhn, esse é um paisano daqui, cuteleiro, né? Brinca de fazer umas facas aí que uma hora vou te mostrar. Boa noite aos amigos. Boa noite, Leandro. Vanessa Welter, boa noite aos amigos. Boa noite. Vanessa, lá de Uruguaiana. Ó, minha terra lá. Olha. Ligado aqui em Santiago, Mauro Ivan. Prazer, Mauro. Estamos longe, hein, tia? Nivaldo Rosa, bons amigos. Obrigado. Eliana Machado Henrique, ligadinha. Eliana aqui de Cidreira e lá de São Pedro do Sul. Elenir Vink, boa noite, amigos. Boa noite. Que bom te ver, Elenir. Hélio dos Santos Ferreira, assistindo aqui de Lagoa Vermelha, ainda sem chuva. Pois é. A secura está grande. É mesmo. Jorge Wagner Alves Ribas, boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Canoas. Matheus Martinez, mas que baita programa. Esse é meu filho, aí, Tá bom. Tuane Rodrigues, ótima noite. Para você também. Jorge Wagner, seguimos filhos pelos laços da tradição. Aí, ó. Vamos ver se tem mais. O Nivaldo Rosa, sempre pelos lados da tradição. Laços da tradição, desculpe. Luciana Borges, boa noite, amigos, acompanhando de Canoas. Olha aí, Canoas. Estamos longe. Vanderlei Franco, boa noite a todos. Esse é de Caxias. Ó, de Caxias. Roberto Camargo. Esse aí eu acho que tu lembra dessa figura. Lembro. Grande parceiro. O compromisso me chama. Eu sei. Tu é para comer. Só pensa em comer, tia. Boa noite, senhores. Que satisfação em ouvir as declarações do senhor Manuelito Savariz, meu presidente, em saber que passou parte da sua juventude na querência da Nova Bassano. Um grande abraço. Quem se manifesta é Luiz Edgar Branco, patrão do Grupo de Cultura Nativa Vacaria dos Pinhais e fundador do CTG Pousada dos Imigrantes em 1989, quando andei na vida profissional pelas plagas da minha querida Nova Bassano, na época, Grupo Artes Nativo. Grande abraço aos senhores tradicionalistas. Muito obrigado e um grande abraço para ti também, tio. Márcio Martins da Cruz, boa noite a todos, muito bom programa Terra Gaúcha. O Márcio é lá da fronteira também, de Uruguaiana também. Acho que eu acho que os fronteiristas estão se aquerenciando por aqui. Olívio Guedes Filho, boa noite a todos. Esse é o meu paisano, Savariz. Que faz a parceria comigo no programa Terra Gaúcha. Se ele está com saudades, é bom. Sidney Vargas Júnior. O Sidney Vargas é filho do cachorrão dos Araganos. Lembra do conjunto Araganos? Claro, como não? Imagina. É filho dele. Olha aí. Nivaldo um dos grandes conjuntos na construção da nossa música regional, sem dúvida nenhuma. Tá? É isso que eu vou esperar só um minutinho para mim comentar, fazer o comentário do Nivaldo. É isso que o programa Terra Gaúcha tem a trazer para o programa, essa saudade, sabe? Essa questão que tu não está mais lembrando. Então, essa charla que eu estou tendo contigo, que foi e está sendo espetacular, pelo fato assim, das lembranças. Tem muita coisa que tu não estava mais lembrando, que dialogando comigo aí, tu começou a lembrar. Né? Com certeza. Então, isso, por exemplo, que a gente estava aí conversando sobre lá nos vindouros, né, do Harmonia, né, toda essa questão aí, o pessoal não está lembrado mais, porque tu vive de passado, já fui chamado até de naftalina. Tu vive de passado, né, quem gosta de passado é museu, mas não é isso. É que aquilo te engrandece, pelo menos para mim, que gosto, né, dessa, como a gente falou da máquina de escrever, né, isso me engrandece.
porque eu tive aquele passado ali, e aquele passado me deixou algo para o presente e para o futuro. Né? E é uma coisa que tu vem realmente, e é necessário tu ter um passado, tu ter as suas lembranças, né? Vamos voltar aqui só o Nivaldo aqui. Nivaldo Rosa, que enriquecedor assistir esse relato de vida, contando sua história pessoal e tradicionalista. Você já admirava, agora ainda mais. Parabéns ao programa e ao Manuelites Carlos Savares. Obrigado. Obrigado, Nivaldo. Obrigado. Esse é meu outro filho aí, o Savares Carlos Eduardo Martinez. Tá bem? Se tá ligado é porque admira o pai. Isso é ótimo. Eu te falei que família, né? Se a família não te admira, o que vai deixar para os outros, né? É isso aí. Laura Dias da Costa Dutra. E a posse foi no CTG Lalau Miranda, certo? Olha aí. Sim. Como vice-presidente, sim. Estamos falando do congresso em 1999 no Lalau Miranda. Um belíssimo congresso, falando nisso. Interessante as diferentes personalidades que o programa Terra Gaúcha Martinez e Vargas traz para nos apresentar. Suas histórias, seus causos dentro desse mundo tradicionalista. Verdade. Olha aí, ó, Betão Lima. Um abraço do amigo Betão, aqui de Tijuca, Santa Catarina. Grande Betão. Esse cidadão... Isso mesmo. Na cultura e tradição de hoje. Foi o que revolucionou o campeonato Farroupilha. Aí, ó. Viu? Eu estava lá com essa figura aí. Isso aí. É o maior evento nacional. Verdade, Betão. É um homem que sabe se arrodear só de pessoas gaúchas e que são comprometidos com o evento tradicionalista. Realmente. Mas hoje em dia tem muitos gaúchos cavalos encilhados e ridículos. Olha o Betão. Não há o que não haja. É verdade. Buenas, baita live. Sucesso, meu amigo Manuel Savarias, na próxima eleição para presidente. Também estou contigo. Grande Célio. Grande Célio. Ó, a minha nora, doutora Carla Spencer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Yara Vanice Roth. Boa noite. Boa noite. A Yara é de Entre Juiz. É longe, hein? Lá nas missões. É longe. Renata de Cássia Moraes Pletz. Buenas, nosso presidente do Rio Grande quer o movimento precisa. Verdade. Grande, Renato. Um abraço. Edinho Fagundes. Boa noite. Coordenador da primeira região. O Edinho. Isso, o Edinho. Conheço essa figura aí. É, grande figura. Dyson Cardoso. Buenas, live muito boa. Muito obrigado. Entre Juiz, Missões. É longe. É longe. Logo ali. Vamos chegar longe. A gente não tem ideia de onde a pessoa pode estar assistindo, né? E escutando. Essa é a grande vantagem dessa tecnologia magnífica, né? Se a gente souber usar bem, né? Corretamente. Edinho Fagundes, assistindo aqui de Gravataí. Adão Celir Mota, boa noite. Mateando e sorvendo esta boa charla esclarecedora. Muito obrigado. Novo Hamburgo, Adão. Boa noite. A Estância do Minuano. Associação Tradicionalista Estância do Minuano Santa Maria. Pertinho de Uruguaiana lá. Não. Pô, eu me lembro quando fazia balcação lá. Daqui a pouquinho. Não. O Martinez, daqui a pouquinho tu vai dizer que Santa Maria é bairro de Uruguaiana. Não. Sim. Não, Santa Maria. Porque a gente é tão. Tu sabe que às vezes eu digo que Passo Fundo é um bairro de casca? Um bairro de casca, essa é boa. Santa Maria ali tinha baldeação ali de trem para Uruguaiana. Roberto Demoliner, que bom ouvir grandes entendedores da cultura gaúcha. Um abraço aqui de Erechim. Olha aí, lá de Erechim, tia. Barbaridade. Estamos longe. Jandro Garcia, boa noite, estamos juntos. Se Deus quiser, estaremos sempre. Ó, dona Odila, abraço. Está nos acompanhando. Bom estarmos juntos. Está nos acompanhando. Essa é a patroa. Essa aí é a patroa. A história vivida e revivida. Isso aí. João Carlos. O Luz acompanhando em Osório. Parabéns. O Luz. Ex-coordenador da região. Jane Bitt.
Boa noite, sempre é um prazer ouvir o companheiro Savarez, contando sua linda história de vida e narrando suas experiências. Grande abraço aos amigos de Tramandaí. Ó, litoral. Um abraço, já. Mais uma coisa aqui. Ó. Bueno, então vamos falar um pouco agora, já que a gente teve esse momento aí, desses chás, tudo que nos enviaram aí, né, e acredito que daqui a pouco vão enviar mais. Como é que tu está vendo agora de fora, Savarez, o atual movimento? Como é que tu enxerga? Tu que esteve ali nessa batalha, que tu conseguiu todo esse movimento ali dentro dessa organização para o próprio acampamento Farroupilha, ali por Harmonia, né, a gente sabe, a capital gaúcha, que se torna a capital gaúcha dos gaúchos, né, do mundo. Vem de todas as querências, praticamente, né, vem gente aí de fora aí que é bastante longe, né. Como é que tu tá vendo hoje, sentado aí na tua casa, aí, qual a tua visão atual do movimento que está ali hoje? Bom, primeiro, assim, o movimento tradicionalista gaúcho como organização é uma coisa fantástica. Essa que é a verdade. Eu diria o seguinte, não há talvez nos últimos 200 anos, aí que mais ou menos a gente conhece, no mundo, uma experiência social espontânea tão vitoriosa quanto o movimento tradicionalista gaúcho. Um movimento que começa, tem, digamos assim, um processo inicial lá, com a fundação do Grêmio Gaúcho, em 1898, depois a União Gaúcha de Pelotas, em 99, e aí outros grêmios e uniões que foram surgindo, e aí tem mais duas entidades aí que estão vivas hoje, que são anteriores ao 35, que é a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, Sociedade Lombagrandense, e o Clube Farroupilha de Juí, que são anteriores também ao 35. Mas o 35 surge em 48, tá? Há 60 e tantos anos atrás, aí, 70 anos, e a partir dali começam a pipocar CTGs em tudo que é canto. O primeiro foi lá o 35 em Porto Alegre, o segundo foi o Fogão Gaúcho de Taquara, o terceiro é o Minuano de Iraí, tá? Depois tem o 35 da Palmeira, e assim vai indo. Tá? Tudo isso foi crescendo até que em 54, o primeiro congresso, 38 CTGs participaram do primeiro congresso em 54. Em 59, criaram a primeira organização estadual, que é o Conselho Coordenador chamado. E em 66, fundaram o Movimento Tradicionalista Gaúcho como uma federação de CTGs. Havia no Rio Grande do Sul em torno de 200 CTGs em 66. Veja bem, de 48 a 66, tá? Menos de 20 anos, numa época em que as comunicações eram completamente distintas do hoje, né? A comunicação era rádio, televisão não tinha, não existia, então era rádio e jornal, deu. E os mensageiros, as cartas. E, mesmo assim, os CTGs foram sendo criados todos à imagem e semelhança do 35, inclusive fora do Rio Grande. E aí já surgiram CTGs Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, tá? E depois Mato Grosso do Sul, Planalto Central, e assim vai, tá? Bom, isso é uma coisa, por ser espontânea, por não ter uma lei que mande, por não ter nada que obrigue, surgir tudo da mesma forma, no mesmo modelo, seguindo a mesma cartilha, é uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. Sabe? E nós temos que nos orgulhar disso. Aí o MTG começa a sua trajetória, tem altos e baixos, tem momentos muito bons, tem momentos não tão bons, tá?
Eu participo diretamente da administração, digamos assim, como eu falei, a partir do momento que eu virei patrão lá em 91. Depois coordenador, no 96, 97, vice-presidente, e aí não parei. Porque daí eu fiquei 3 anos de presidente, 2001, 2 e 3. Voltei a ser presidente em 2005 e 6. Voltei a ser presidente 2014 e 15. Nesse meio tempo, eu fiquei 4 anos no IGTF como presidente, 2 anos como vice-presidente da CBTG e 2 anos como presidente da CBTG. E eu estou agora há 5 anos afastado da direção do MTG e da CBTG. Eu não participo da direção do MTG e da CBTG há 5 anos. Como conselheiro benemérito, eu vou nos eventos, eu participo das reuniões, dou meus palpites, às vezes sou ouvido, às vezes não, mas dou a minha contribuição naquilo que eu acho que eu posso. Tá? Bom, temos um problema hoje, Martinez, e eu acho que a maioria das pessoas tradicionalistas que nos ouvem vão concordar comigo, que para mim é o problema mais sério do momento. Que é um problema que o MTG não tinha experimentado nesta forma que está hoje, que é a desagregação das pessoas. Os últimos 3 anos se criou muita inimizade, gente que era amiga deixou de se cumprimentar, gente que era parceira deixou de se respeitar. Tá? Isso para mim, é a parte mais complicada do movimento. Tá? Criou-se uma divisão muito grande, parece que o movimento está rachado em 2, 3, 4 pedaços. Então, quem for assumir o MTG nesse momento delicado de pandemia, que ninguém sabe como é que vai ser o ano que vem, ninguém sabe. Ninguém sabe se vai ter evento, se não vai ter evento, se a coisa vai melhorar, se não vai melhorar, ninguém sabe quando é que vai chegar as tais das vacinas. Né? É tudo uma incógnita. Mas uma coisa eu sei: ou nós voltamos a nos respeitar a trajetória de cada um, parar de nos criticar e nos dar as mãos para construir, reconstruir, ou nós vamos afundar. Todos. Tá? Nós vamos diminuir de tamanho e de respeito. O MTG atingiu um nível de respeitabilidade social que não pode perder. Não pode perder, e até acho que está perdendo já. Por nossa culpa. Nossa, minha também, nossa culpa. Tá? Então, eu digo assim, eu não critico quem está na administração do MTG. Não critico. Tá? Eles estão lá tentando fazer o melhor. Eu não sei se é da melhor forma. Eu provavelmente faria diferente algumas coisas. Tá? Mas por quê? Porque eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o movimento. Né? A minha visão é de que o MTG, por ser uma federação de CTGs, ele não pode ter outro foco que não seja os CTGs. Tem que dirigir a sua atenção para o CTG, fortalecer a entidade. Se as entidades estão fortes, elas vão cuidar de tudo que circunda. Vão cuidar do laçador, vão cuidar do dançarino, do músico, do declamador, do trovador. Todo mundo vai ter casa, se o CTG for forte. Se o CTG é fraco, não tem mais sócio, tem pouco sócio, ou alguém se adonou do CTG e virou dono do CTG, sabe? Aí não vai chegar a lugar nenhum. Então, o MTG tem que ter uma preocupação grande com isso, ajudar um pouco mais os CTGs. Nós temos um problema muito sério. Eu vou usar aqui contigo, como nós estamos falando de coisa antiga, né, e de memória. Eu dizia uma vez assim, quando eu fui coordenador, lá em 96, 97, eu assumi a coordenadoria da 25ª região da Serra, aí, Caxias e tal, e o primeiro evento foi uma festa campeira, em Santo Ângelo, 96. E aí eu fui na prefeitura e disse, olha, estou precisando de uma ajuda aí para nós levar a delegação para lá e tal.
E aí o prefeito, na época, disse, não, nós vamos ajudar vocês, tal, tudo bem, quanto precisa. Não, eu preciso que vocês me ajudem a pagar aí 2 caminhões de cavalo e um ônibus para levar o povo. Né? Me ajudando a pagar isso, o resto nós damos um jeito. Aí quanto dá? Então, isso aqui, 3 mil, na época, 3 mil reais. 3 mil, nem sei se era reais já, cruzeiros novos, eu acho, cruzados, sei lá o que era. Tá? Aí, no dia que eu fui lá na prefeitura para receber o dinheiro, me chamaram lá e tal, não, o dinheiro está aqui, tem que vir aqui. Aí fui lá, eu tive que assinar um documento recebendo isso na minha conta bancária pessoal e eu tive que declarar imposto de renda desse valor, como se o dinheiro fosse para mim. Compreendeu? A região não tinha CNPJ, não tinha conta bancária, ou seja, nós, naquele momento, administrávamos, e aí que eu usava, né, e alguém me olhou de estranho, mas nós temos que parar de administrar o movimento e os CTGs com a fivela encostada no balcão. Tá? Porque era assim, tu encostava a fivela no balcão, entre um trago e outro, tu ia administrando o CTG. Tá? Não dá mais para ser assim. Não pode mais ser assim, há bastante tempo. Então, hoje nós temos muitas entidades que têm problema de estatuto, têm problema CNPJ, têm problemas legais e tudo que é tipo, e o MTG vai ter que colocar alguém à disposição para cuidar disso. Vai ter que contratar um profissional, 24 horas à disposição, claro, 24 horas é um exagero, né? Mas todo dia à disposição, que qualquer um possa chegar lá e dizer, estou com esse problema, o que eu faço? Faz assim, faz assim, faz assado. Tá? Então, essa é uma coisa fundamental. Tá? Porque senão não vamos chegar a lugar nenhum. Quer ver um exemplo? Uma coisa aí que aconteceu agora e que eu te confesso que essa semana eu fiquei muito chateado com isso. Tá? E não estou aqui colocando culpa em absolutamente ninguém, pelo amor de Deus. Tá? Tem aí a tal da Lei Aldir Blanc, que é uma lei, uma lei federal, em que o Congresso Nacional, combinado aí com o Executivo, resolveram o seguinte, destinar recursos financeiros para financiar ou para ressarcir, tá? Pessoas e entidades vinculadas à área cultural, no Brasil inteiro. Veio um dinheiro aí para isso, e um dinheiro bom até, tá? Para o governo do estado e para os municípios. E chegou aí no governo do estado, e aí as entidades tradicionalistas, as pessoas foram estimuladas a encaminhar projetos, a fazer e tal. O MTG até colocou algumas pessoas lá, montou um grupo de trabalho para ajudar e tal, elaboraram projetos e encaminharam. Tá? Quantos CTGs foram contemplados nos projetos da Lei Aldir Blanc estadual, cujo resultado saiu essa semana? Não sei se tu sabe, Martínez. Zero. Não. Zero? Eu estou sabendo somente aqui na minha região. Não, mas ninguém. Ninguém. No recurso estadual, absolutamente ninguém foi contemplado. Eu não sei por quê. Não sei. Mas eu não posso acreditar que pelo menos 3 ou 4 CTGs desse Rio Grande não tivessem excelentes projetos. Não posso acreditar. Com certeza teve. Por que não houve contemplação? O que está acontecendo? Nos municípios, está havendo, muitos CTGs estão recebendo, inclusive artistas, pessoas, estão conseguindo se habilitar e recebendo recursos. Nos municípios. Tá? O que já é muito bom. Tá? Mas a nível estadual, nada. Mas o que houve? Tem um problema aí. Bom, então o MTG vai ter que tratar desse problema. Vamos ter que ver onde é que está a causa, o que nós temos que fazer, qual é a solução. E não adianta procurar culpados, nós temos que procurar a solução das coisas, que é o que eu acho que tem que fazer. Assim é que vejo o movimento. Tá? O movimento é uma estrutura fantástica. Nós temos 1.700 e tantas entidades filiadas. Existem no Rio Grande do Sul em torno de 1.100 galpões de CTGs. Tá? Nós temos aí em torno de 400 mil
pessoas com menos de 30 anos de idade participando do movimento, entre dança, laço, declamação e outras formas de manifestação cultural. Temos aí em torno de 1 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul vinculadas de uma forma ou de outra ao movimento, tá? Alguns filiados, outros até não e tal, mas pessoas que têm vínculo com o tradicionalismo, tá? Então, isso tem que ser tratado com carinho fantástico. Nós temos que parar, ver o que não está legal, fazer melhor, chamar todo mundo, reunir todo mundo, tá? Ouvir quem está hoje, ouvir quem passou. Um dos problemas que nós temos, que acontece nos CTGs, acontece nas regiões e acontece no MTG. Quem veio antes fez tudo errado. Não. Quem veio antes pode ter feito coisa errada, mas com certeza fez muita coisa certa. Então, eu tenho que saber reconhecer isso e tal. Agora, daqui a pouquinho, tem gente fazendo malabarismo para denegrir, prejudicar, mal falar, afastar alguém que deu uma grande contribuição. Não pode, sabe? Aí nós estamos querendo transformar o MTG igual a nossa política partidária aí, que é uma nojeira, né? O MTG nunca foi assim, como é que vai estar virando isso? Então, não pode. Então, é assim que eu vejo, com muita preocupação. Acho que nós temos que refazer alguns caminhos aí. Desculpe ter me estendido na resposta, mas eu acho que era necessário. Eu acho que, e concordo contigo, que o movimento ele deveria, né, criar algum departamento ou setor para orientação, né, e para verificação de projetos, justamente para buscar essas verbas, né? Porque tu há de concordar comigo, vários outros CTGs, enquanto abre ou alguma entidade tradicionalista, fecha 2 ou 3 por problemas financeiros, tentar manter, né? Então, se há os recursos aí livres, como a Aldir Blanc, como está ajudando a Aldir Blanc, como poderia também ter outros tipos de recursos, e que tem outros. As entidades não conseguem fazer, né, Savarez, um projeto. Aí vamos ter que melhorar. Justamente. Tem que melhorar isso. Passar por um crivo, olha, essas determinadas documentos tu tem que anexar outros, tem que reformular um pouco melhor o teu texto para buscar essas verbas, e isso eu concordo plenamente contigo. Tem que haver, dentro do movimento, um departamento ou um setor que oriente o patrão ou o coordenador para repassar isso aos demais. Porque, senão, enquanto abre uma entidade, fecha 3, 4. Porque não tem algum recurso, não é só o galeto, ou só o almoço, ou só o jantar com o jantar baile, não vai conseguir manter uma... E tu sabe que dentro de uma entidade tradicionalista tem 50 pagantes e 150 que não pagam a contribuição. E tu tem que... para tu seres um patrão do CTG, tu tem que ter uma guaiaca mais ou menos. Porque tu não vai deixar de pagar algo, mesmo que tu dê um incentivo no caixa, com todo o pessoal sabendo ali do conjunto que faz ali a patronagem, sabendo que tu botou R$500, R$1.000 para dar um andamento, ainda são capazes de chamar que tu está fazendo um caixa 2. E tu sabe. Então, às vezes, a pessoa fica presa, não sei, porque não fica com medo de ajudar, mas com a vontade de ajudar ao mesmo tempo. Porque vão falar. Mesmo que a tua vontade, a tua iniciativa seja das melhores possíveis. Vou te pedir só um minutinho para nós depois encerrar, porque tem mais uns chás chegando aí. Vamos lá. O baile virou MTG, Betão Lima.
Betão é fogo. Yara Vanice Roth, uma aula de tradicionalismo, por isso somos pelos laços da tradição. Obrigado, Yara. Jorge Wagner Álvares Ribas, Manuelito Savariz, a pessoa certa para seguir as rédeas do movimento em 2021, pelos laços da tradição. Concordo. Trabalhei nessa festa campeira, 8ª, se não me engano, em Santo Ângelo. 96. Ah. Vamos ver se tem mais aqui. O problema da lei Aldir Blanc foi o excesso de burocracia. Talvez um pouco também. Não abre para aqueles que têm um pouco menos de conhecimento, né? Só tem uma pessoa para botar o MTG novamente nos trilhos, Manuelito Savariz. Essa frase aí do Betão, ele vai te dar um chapéu, hein, Savariz? Os chapéus que eu uso, eu ganhei dele, confesso. Luciana Borges, com certeza, verdade mesmo. Betão tá lá de longe, lá de outro estado lá. Petrobras, ano passado, mandou de volta para Brasília mais de 20 milhões de reais, porque não apareceu o projeto escultural de fundamento, é lamentável. Eu tenho um livro editado por verba através da Petrobras. Tá? Tem mesmo. Matheus Martinez, e se não foi recebido por ninguém, essa verba é destinada para onde? Vai ficar congelada? Ou vai acontecer de recursos que servem para contemplar e muitos não chegar a ninguém, por não se ter pessoas capacitadas a avaliar esses projetos encaminhados? Realmente, ou orientar, né? Pode haver, inclusive, uma certa dificuldade por parte de entidades que se fundaram através da rotina diária, mas sem conhecimento cultural, e que sim o próprio movimento pode vir orientar. É o que... Betão Lima, antigamente os gaúchos trabalhavam pela cultura, hoje trabalham para ver quando vão botar no bolso. Tem uns que são mesmo. Não discordo do Betão. Então, esse aí foi o último. Né? Quem está assistindo aí, Anaclete Milese, Renata de Cássia Moraes Pletz, Luiz Edgar Rodrigues Branco, Anderson Bedrin Bet, William Pinheiro, Luz João Carlos, a patroa Odila Paes Savariz, Dyson Cardoso, Célio Oliveira e mais um montão de gente aí nos assistindo aí, Savariz, nessa charla aí, que eu espero que não seja a primeira nem a última. Tá? A gente tem certeza que retornaremos e gostaria que em breve a gente retorne, porque, e tu vê, eu te falei o tempo do programa, o assunto surge, o assunto vem, né? Vem e realmente a gente se preocupa em esclarecer as questões que às vezes ficam de fora, que as pessoas não têm o mesmo conhecimento, né? Tem mais um ou dois aqui. Só um minuto aí, sabe? Adão Celir Mota, com certeza, dar orientação e apoio às entidades para fazerem projetos que o habilitem ao aporte de verbas públicas é de fundamental importância, bem como descentralizar esse apoio através de departamentos específicos nas regiões tradicionalistas. É muito positivo saber dessa intenção. Parabéns e os votos de sucesso nessa jornada. O Mota daqui de Novo Hamburgo, da 30ª região tradicionalista. Olívio Guedes, 2021, o MTG volta para os trilhos com o Manuelito Savariz. Olha aí. O pessoal que já está se encaminhando lá para fazer fila para jogar na frente de novo. Olha, Martinez, vou dizer assim, eu e a Odila colocamos aí a nossa disposição, eu digo eu Sim. E ela, junto, não é separado, não. Sim, tá? Sim. De novo, porque entendemos que podemos contribuir, só isso. Mas nós não somos candidatos e nós mesmos pode ter certeza que não. Tá? Se o Rio Grande entender que a gente possa dar uma nova contribuição, nós vamos lá e vamos fazer o melhor, dar tudo
tudo que nós podemos dar, tá? Se o Rio Grande entender que não, também, né? Mas eu acho que nós poderemos ter sucesso aí nessa empreitada para tentar fazer da melhor forma, realinhar algumas coisas e tal, e seguir em frente. O movimento, eu sempre digo, não foi criado por mim, tá? Foi criado por gente que veio antes de mim e gente na qual eu acredito. Tá? Eu acredito lá nas boas e excelentes intenções do Paixão, do Barbosa, do Glaucus, do Hugo Ramírez, do Hugo da Cunha Alves, do Rodi Borghetti, do Onésimo Carneiro Duarte, do Zeno Dias Chaves, do Erival Bertolini, do Gres, de todos que passaram. Todo mundo tentou fazer o melhor, né? E se não fizeram bem feito, paciência, vão refazer, vão melhorar. Eu também devo ter feito uma série de coisas que eu podia ter feito melhor, tá? Mas estamos aí para contribuir. Acho que eu tenho saúde, inteligência e alguns pilos na guaiaca ainda para poder seguir. Então tá, se Deus quiser, vamos estar lá juntos, te colocando de novo ali, como o Betão aí falou, e outros comentários, aí, os trilhos, né? Para tu ver se tu faz essa locomotiva andar melhor. Tá? Te agradeço, gostaria que tu desse teu boa noite, né, a esses internautas, a esse pessoal todo aí que mandou chasque aí para nós durante o programa, e que não, como mais uma vez eu digo, né, que não seja a primeira e última vez que a gente venha charlar aí, e muito bom esse assunto que nós tivemos aí. Bom, primeiro agradecer a ti, Martinez, pela oportunidade, pela deferência, né, de poder nos proporcionar essa conversa com o pessoal. A cada uma das pessoas que nos acompanharam, que emitiram suas opiniões ou não emitiram suas opiniões, né, mas que estiverem nos assistindo, só amigos, tá? Graças a Deus não tivemos ninguém jogando pedra na gente, né? Isso também é importante, né? Às vezes tu toma umas pauladas que tu não sabe nem de que lado vem, fica meio tastalhando, né? Às vezes acontece. Mas desejar a todos aí um bom fim de semana e que hoje eu disse, fiz uma postagem aí num grupo mais interno aí, dizendo o seguinte, que o bicho vai pegar não é na sexta-feira 13, o bicho vai pegar no domingo 15. Justo. Então que cada um no domingo 15 escolha de acordo com suas consciências, né? Parabéns aos tradicionalistas que tiveram a coragem de ser candidatos, que tem que ter coragem, né? Para ser candidato a qualquer coisa tem que ter coragem. Por quê? Porque tudo se submete à avaliação dos outros, né? E não é fácil submeter à avaliação dos outros. Eu confesso que não é uma área, não é uma praia que eu me anime a nadar, tá? Essa aí da política partidária, aí de ser candidato, não. Eu sou um cara político, gosto até da política, tenho lá meu partido, minhas convicções políticas, né? Mas respeito a todos e desejo que todos tenham sucesso. Tá, Martinez? Saúde e paz, tá? O resto a gente corre atrás, não é assim? Tá? Verdade. Nesse tempo de pandemia, tendo saúde é a conta. Verdade. Quero te agradecer, Sabonis, pelo aceite do convite, né? Saúde, né? A tua família aí, né? E que a gente não perca o contato, né? E que também as pessoas que nos ouviram e que nos visualizaram, e que em próximos programas também façam também contato com a gente. Muito obrigado, e que o programa Terra Gaúcha venha, né, a partir da semana que vem, um novo convidado, que o patrão celestial nos dê bastante luz e nos cubra com seu poncho da felicidade. Muito obrigado e buenas noite a todos aí. Muito obrigado.